Podemos? Pode. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier, 28ª edição, segunda reimpressão, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 2009. Mensagem 137, intitulada O Banquete dos Publicanos. E os fariseus, essa é a epígrafe, está em Mateus, capítulo 9, versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí o comentário de Emmanuel é o seguinte: de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Comenta agora? Sim. Eu me lembrei que Jesus, uma vez que estamos perto da comemoração do seu nascimento, ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura, né? Manjedoura representando um berço e que servia para os animais se alimentarem. Não sei, inclusive, se tem algum tipo de relação da palavra manjedoura com o francês comer, acho que é manger, se eu não me engano. E eu acho que essa manjedoura é um símbolo forte que mostra... Italiano é mangiare. Oi? Italiano é mangiare. Mangiare. Então, tudo da mesma... Deve ser a mesma origem, né? Latim, grego, não sei. E esse símbolo eu acho muito forte, que Jesus traz a mensagem da qual a gente deve se alimentar, e ele não nega essa mensagem a ninguém. Interessante que no final ele fala dos comensais. Comensais são aqueles que comem junto conosco à mesa, né? Eu não vejo Jesus, quando com os publicanos, participando das dificuldades, das imperfeições dos publicanos, curtindo com eles. Jesus foi comer com eles para levar a mensagem, o alimento espiritual da manjedoura. Assim como com os discípulos também, né? Então, eu acho que isso serve, inclusive, de orientação para a gente, que às vezes quer ajudar determinadas pessoas que estão
passando por dificuldades no vício, na prostituição, etc., nós ajudarmos essas pessoas não quer dizer que nós iremos curtir as coisas que elas curtem. Eu acho que aí está uma grande dificuldade na interpretação dos doutores da lei da época até hoje em dia, né? Achar que Jesus estava lá curtindo com o pessoal. Não está, ele estava levando a mensagem, que é o que nós devemos fazer também. Obrigada. Tá certo. Antes da gente passar para a prece, eu estava percebendo aqui uma pessoa que eu não tinha visto ainda na reunião, que é o Tiago Vicente. Você é novo, Tiago? No grupo? Não pode falar com a gente? Sim, é novo, né? Então, seja muito bem-vindo. Você veio através de quem, Tiago? André Luiz? O André Luiz está trazendo muita gente para a reunião. Tá bom, seja muito bem-vindo, tá? E também tinha uma outra pessoa que eu vi que agora eu perdi. Agora eu me esqueci. Tá bom. Então, fica a Camila Aires. Camila, também. Camila, a gente encaminhou. Ah, a Camila foi encaminhada. O Vanderlei está dizendo que foi encaminhada por nós, né? Tá certo. Tá bom, Camila, seja muito bem-vinda, tá, querida? Aproveite bastante. Tá bom, obrigada. Bom, Então, vamos. boa noite. Boa noite, querida, boa noite. Seja bem-vinda. Então, vamos unir os Muito nossos obrigada. pensamentos. De nada, querida. Eu vou convidar vocês que pensem nas pessoas que vocês gostariam de beneficiar, mas pensar, sim, com convicção, né? Porque pensando assim, acompanhando a prece, pensando nessas pessoas, elas serão beneficiadas pela prece, tá? Então, vamos todos unir os nossos pensamentos. Eu vou fazer a prece e pensemos naqueles que queremos auxiliar, tá bom? Querido Jesus, mestre amado de nossas vidas, mais uma vez, Senhor, aqui estamos juntos, reunidos, para essa reunião de estudo em que encontramos tantos corações, amigos, irmãos, e estamos felizes, Senhor. É mais uma noite de aprendizado, é mais uma noite de reencontros, é mais uma noite de conhecimento de outros corações. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos oferece em nossas vidas. Nós agradecemos principalmente pela oportunidade que temos de realizar as nossas reuniões através desse meio de comunicação. Muito obrigada, mestre amado. E nós, nesse momento, rogamos ao seu coração amoroso que ampare todas aquelas pessoas em sofrimento, todas aquelas pessoas que se encontram em nossos corações, em nossas lembranças. E pedimos também, Senhor Jesus, por aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que estão desencarnando a cada dia, aqueles, Senhor, que estão na luta, os profissionais de saúde, na luta contra essa enfermidade, que todos sejam amparados, Senhor. Que o seu imenso amor nos cubra a todos com um grande abraço de amor que o Senhor nos oferece. Obrigada, mestre amado, que a sua paz se faça entre nós. E rogamos também, Senhor, o seu amparo e a sua inspiração para o nosso querido Alex, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Vocês lembram que a semana passada quem fez o estudo aqui foi a Roberta, uma mocinha muito simpática, né? Que é esposa do Alex. Então, numa semana veio a esposa e hoje veio o marido. Né, Alex? Bom trabalho, bom estudo.
Obrigado, Vera. Boa noite a todos os amigos. Muito bom estarmos aqui juntos para esse estudo de hoje. Vou dividir com vocês aqui a minha tela para nós iniciarmos. Então, acredito que todos estejam vendo a tela. O nosso estudo de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 7. Capítulo 6, o Cristo Consolador. As nossas referências bibliográficas, primeiro, Kardec e Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, 127ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2007, Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, 20ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2008, e Kardec e Alain, o Livro dos Médiuns, tradução do Guilherme Ribeiro, 73ª edição, primeira reimpressão, Rio de Janeiro, FEB 2004. Aí estão as nossas referências. Então, o nosso estudo hoje está no capítulo 6 do Cristo Consolador, e o capítulo 6, ele traz esses itens, que são o jugo leve, que é o item 1 e 2, o Consolador Prometido, no item 3 e 4, e a instrução dos Espíritos no item 5, 6, 7 e 8. Fazendo uma breve recapitulação dos itens anteriores, nós temos nos itens 1 e 2 o jugo leve, né, onde a gente tem: e vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E nesse item, a gente tem o comentário dos Espíritos falando sobre a importância da gente crer no futuro, para que a gente possa ter uma compreensão dessas palavras de Jesus, né? Para a gente poder entender a justiça de Deus. A gente precisa crer no futuro para isso, né? Mas ele faz depender da gente seguir o jugo de Jesus, né? Que é seguir a lei de amor, né? Então, a gente tem na sequência os itens 3 e 4, que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
Está em São João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. Né? Então, nesses itens, a gente tem a promessa de Jesus, que nos enviaria o Consolador prometido, que nos faria relembrar tudo aquilo que ele nos tinha dito na sua passagem e nos ensinaria também muitas outras coisas que, naquela ocasião, nós ainda não tínhamos condições de compreender. E aí, por isso, Jesus reservou o envio dessas informações para a gente no futuro, através do Consolador prometido. Né? Então, a gente sabe que o Espiritismo ele vem, a seu tempo, cumprir essa profecia de Jesus, ou atender a esse ponto importante que Jesus nos prometeu, para que nós pudéssemos, com o conhecimento da realidade espiritual, com o conhecimento da nossa realidade, a gente compreender a nossa situação e a importância de nós nos esforçarmos para nos tornarmos espíritos melhores. Perdão. E aí nós temos, nas instruções dos espíritos, nós temos os itens 5, 6, 7 e 8. E aí nós temos o advento do Espírito de Verdade. O item que nós vamos trabalhar é o 7. Mas, na semana passada, como a Vera falou, a minha esposa Roberta, que fez o estudo, ela trouxe uma informação sobre o Espírito de Verdade, em que, na Revista Espírita, o Espírito de Verdade se dá a indicação de tratar-se de Jesus. Então, ela trouxe essa informação lá da Revista Espírita e apresentou no estudo. Hoje, eu vou trazer um outro aspecto desse ponto, que está no livro dos Médiuns, que fala sobre a natureza das comunicações. Está no capítulo 10, que diz assim: quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, o Livro dos Espíritos, número 100, e aí nós estamos falando da escala que os espíritos nos trouxeram, que está nessa questão indicada, da variedade infinita que apresentam os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre suas comunicações. Então, ele está dizendo aí que nós temos, nós sabemos que existem, ou melhor, que existe uma grande diversidade de pessoas com diversos tipos de capacidade de inteligência, né, de moral. Isso são pessoas encarnadas. Então, se existe toda essa variedade alguma coisa, acho que alguém entrou com uma apresentação sobre a minha. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, tá. Acho que fui eu que fiz alguma... Toquei aqui na minha tela. Acho que agora está voltando. Tá, agora voltou. Então, a gente vê que
essa diversidade que ele comenta, ela é fácil da gente compreender, da gente entender, porque é o que a gente tem no nosso mundo, né? No que está visível para nós. O Alex, o texto está muito pequenininho, do tamanho das fotos aí das pessoas. Está bem pequenininho. Eu acho, Vera, que você tem que clicar, e você e quem mais estiver nessa Compartilha situação... de novo, Alex, por favor. Oi? Descompartilha e recompartilha. Tá. Vamos tentar de novo, então. Na janela. Tá melhor, Vera? Resolveu. Então ótimo. Obrigado, Gustavo. Bom, então continuando. Que estas hão de refletir sua elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Que, numa palavra, elas não hão de se assemelhar mais do que a dos homens. Desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Então, é toda aquela diferença que a gente sabe que existe. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam. Então, segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em as comunicações dos espíritos. Grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Faltou uma vírgula ali depois do frívolas. Muito bem. Então, as grosseiras, elas chocam o decoro, né, pelas suas expressões de baixo calão, digamos assim. Então, elas já são, de imediato, facilmente identificáveis. Depois nós temos as frívolas, que emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Agradam a certas pessoas que com elas se divertem porque encontram prazer nas confabulações fúteis. Então, nós temos aí alguns tipos de comunicação que se encaixa nesse perfil, e ela vai encontrar pessoas que vão se ocupar delas. Por quê? Porque vão se agradar delas, né? Vão se sentir bem com esse tipo de conversa, digamos assim. Mas também são facilmente identificáveis, né? Uma análise mais séria consegue identificar facilmente esse tipo de comunicação. Depois nós temos as comunicações sérias, que são poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Então, continuando ainda sobre as comunicações sérias, no tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto, exatamente à sombra da elevação da linguagem, é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E, para melhor acreditados,
e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até os mais venerandos. Então, esse tipo de comunicação, ela, embora seja uma comunicação que tem no seu aspecto toda uma indicação de seriedade, ela pode trazer informações que são divergentes das orientações que a gente tem na codificação da doutrina espírita, onde nós encontramos a base para o entendimento da doutrina. E aí, muitas vezes, os espíritos se prevalecem desse tipo de comunicação, aparentando seriedade, e falam, trazem coisas corretas, e no meio eles inserem aí uma informação que não tem, não encontra base na doutrina. Para quê? Para poder difundir aquela ideia no meio espírita e, com isso, trazer confusão, trazer descrédito e prejudicar o trabalho. São informações perigosas, né, que nós precisamos ter muita atenção. E depois nós temos as informações instrutivas. As informações instrutivas, elas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral e a filosofia, e etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau, ainda sobre as instrutivas, de elevação e desmaterialização do espírito, para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas, com perseverança. Se, para julgar os homens, né, isso aqui já é um outro trecho da comunicação, porque eu não trouxe tudo, né? Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Então, eu trouxe esse ponto da doutrina que está no Livro dos Médiuns, para a gente poder refletir que, nesse trecho do Evangelho, a gente tem a mensagem do Espírito de verdade, que a gente entende ser Jesus, e que, inclusive, a Roberta trouxe na semana passada, lá o item da Revista Espírita, onde o Espírito da Verdade dá essa indicação, mas com esse ponto da doutrina, fica claro para a gente que muito mais importante do que o nome de quem assina uma comunicação espírita é o conteúdo que essa comunicação nos traz. Então, o fato de estar assinando uma doutrina, uma comunicação, um nome conhecido, um nome famoso, por si só, não dá credibilidade para essa comunicação. Nós precisamos ter essa consciência e estar atentos. Atentos com o quê? Com tudo aquilo que nos chega a respeito do Espiritismo, né? Às vezes pode ser, nós estamos falando de comunicação, mas nós podemos falar também de vídeos no YouTube, palestras das mais diversas possíveis. Por isso que é importante que nós estejamos estudando a doutrina com bastante profundidade,
para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de identificar as informações, se elas estão coerentes ou não com os princípios da doutrina espírita, né? Nesse item das comunicações instrutivas, é dito que é importante, ao se estabelecer a comunicação com o espírito, que essa comunicação seja constante. Por quê? Porque se o espírito ele não é um espírito elevado de verdade, ele, em algum momento, vai se trair. Na linguagem, na informação que ele traz, ele vai acabar se entregando em algum desses pontos. Obviamente que, no caso da Revista Espírita, a gente não precisa ter essa preocupação, porque a gente tem ali um espírito encarnado com uma capacidade intelectual muito grande, uma seriedade muito grande, e as mensagens passaram pelo crivo dele, né? Mas é importante que nós tenhamos em conta essas questões para que nós saibamos como nos colocar diante das questões que nos chegam, das informações que nos chegam. Bom, e aí, voltando então para a instrução dos espíritos, o advento do espírito de verdade, nós temos o item 5, ainda fazendo a recapitulação, que diz: o espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, nesse item 5, a gente tem essa orientação do Espírito de verdade da importância de nós, como espíritas, nos preocuparmos em desenvolver o sentimento de amor entre nós e também nos preocuparmos em estarmos sempre nos instruindo, para que a gente possa desenvolver o nosso conhecimento da doutrina e ter capacidade de filtrar as informações e aprofundar o nosso entendimento das verdades que a doutrina espírita nos traz, para que isso possa ter um desdobramento nas nossas vidas. Depois, ele traz, no item 6, venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Então, nesse item, a gente vê uma orientação para que sejamos resignados diante das provas que nós enfrentamos, né? Mas para a gente conseguir buscar essa resignação diante das provas, é importante que nós tenhamos um entendimento do que representam essas provas para nós, do motivo pelo qual nós as enfrentamos, e principalmente do retorno, do resultado que nós vamos ter se nós conseguirmos enfrentar
essas dificuldades com fé, com esperança e com serenidade. Para isso tudo, é preciso que a gente tenha um entendimento da nossa realidade espiritual, a nossa realidade de espírito encarnado, espírito imortal encarnado. Então, depois dessa breve recapitulação do capítulo, isso, né, dos itens anteriores do capítulo, nós chegamos ao item que é o objeto do principal do nosso estudo da noite, que é o item 7. E no item 7 está escrito assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, por Deus, 1861. Bom, então a gente já sabe que o Espírito de Verdade é Jesus, ou fala em nome de Jesus. Não... E aí a gente vai olhar aqui... Opa, perdão. Na primeira frase, ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Bom, ele se coloca como médico, e um médico que traz o remédio. Se ele se coloca como médico diante de nós, é porque nós somos enfermos. E assim, como todos os enfermos, nós necessitamos nos curar. E, para isso, precisamos de um remédio. Mas, Jesus, ele não diz que veio curar o nosso corpo. Embora ele tenha estado entre nós e tenha curado muitos corpos, como nós sabemos. Mas aqui, ele vem para nos curar daquilo que verdadeiramente nós necessitamos ser curados. Ele vem trazer esse remédio. Mas que remédio será esse que Jesus nos traz e que vai nos curar? Na segunda frase ele diz que os fracos, os sofredores e os doentes
são seus filhos prediletos. E aí a gente fica pensando, por que os fracos, os sofredores e os doentes são os filhos prediletos de Jesus? É importante a gente refletir com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos mostrando que nós estamos encarnados diante das experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. Então, sabendo disso, nós temos um entendimento de que os sofrimentos e as dores que nos chegam, os sofrimentos e as dores pelos quais nós precisamos passar, eles são importantes para nós. Mas importantes por quê? Porque ninguém gosta de sofrer. Né? Se alguém disser que gosta de sofrer, essa pessoa, alguma coisa vai estar errada, né? Porque o sofrimento traz a dor, e a dor dói. E a gente não gosta de sentir dor. Mas a gente precisa buscar nessas palavras esse significado maior. Por quê? As dores e os sofrimentos, eles não nos chegam como uma punição que Deus escolheu nos infringir. Não. Nós já sabemos, a doutrina espírita nos esclarece que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, iniciamos a nossa trajetória espiritual, desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moral, para que nós consigamos, em algum momento, é o nosso destino, nos tornar espíritos perfeitos. Mas, até que nós nos tornemos espíritos perfeitos, nós vamos encarnar, reencarnar inúmeras vezes. Já encarnamos, reencarnamos inúmeras vezes e ainda vamos reencarnar muitas outras. E nas nossas encarnações, nós cometemos muitos erros que, na ocasião, nós, ainda afastados das leis de Deus, ainda vinculados muito fortemente ao instinto, às paixões, com os vícios que trazíamos e ainda trazemos em nossa alma, cometemos muitos erros, provocamos o sofrimento em muitos dos nossos companheiros de encarnação. E a gente sabe que, como nós, todos nós, temos as leis de Deus na nossa consciência, nós não vamos conseguir evoluir enquanto nós não nos desvencilharmos dos erros que nós cometemos no passado. E isso não é nós não fazemos isso porque alguém nos impõe de forma exterior. Não é por isso. Nós passamos por isso porque Deus, que nos colocou as leis dentro,
fez isso para nos beneficiar, para que nós pudéssemos saber sempre a melhor maneira de agir. Então, quando nós cometemos erros, a gente não comete erros por falta de conhecimento ou por falta de esclarecimento, porque nós temos sempre dentro de nós, na nossa consciência, condição de saber o que é que nós devemos fazer e o que é que nós não devemos fazer. Mas nós, como estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações, 2000 anos depois da vinda de Jesus, isso já indica para a gente que nós cometemos muitos erros no passado. Então, hoje, nós nos deparamos com as dificuldades, com as dores e com os sofrimentos, e eles não são pequenos, muitas vezes, mas esse entendimento que a gente recebe com esse conhecimento da realidade espiritual, ele não vai fazer com que os sofrimentos e as dores sumam, desapareçam. Não vai. Não vai por quê? Primeiro, se as dores e os sofrimentos estão presentes, e eles estão na vida de todos nós, se não estiverem, estarão, né? Porque, como a gente falou há pouco, estamos num planeta de provas e expiações, e estamos porque não nos desenvolvemos suficiente para habitar um mundo melhor do que esse, mas vamos, porque isso só depende de nós. Então, a gente vai precisar passar por essas dificuldades, e esse entendimento que a doutrina espírita traz, dessa necessidade e da importância que isso representa para nós, vai nos trazer o fortalecimento. Porque uma coisa é a gente sofrer sem enxergar o motivo, sem saber por quê, sem saber de que vai nos servir esse sofrimento. A gente olha para o sofrimento e não consegue extrair nada de bom dele. Agora, quando a gente recebe a informação de que esse sofrimento, primeiro, ele é justo. Segundo, ele vem na medida das nossas forças, porque Deus não permite que nós recebamos, nenhum de nós, uma carga de sofrimento e de dor que não esteja em acordo com a nossa capacidade de resistência. Nós temos na doutrina espírita vários exemplos, em vários livros, de espíritos que, quando chegam no mundo espiritual e vêm desvendado diante de si toda essa realidade, entendem todos os erros que cometeram e entendem a necessidade de resgatar esses erros, pedem aos benfeitores espirituais para encarnarem com experiências vidas muito difíceis, dolorosas. Para quê? Para poder avançar na sua evolução. E esses espíritos, muitas vezes, orientam a que aquele espírito não tenha uma encarnação com provas tão pesadas. Por quê? Porque ele não vai aguentar, né? Então, a gente tem toda essa proteção, né, que a doutrina espírita nos esclarece, dos espíritos benfeitores que estão ali nos acompanhando quando a gente programa a nossa encarnação
e programa as experiências que nós vamos ter, eles estão lá, nos acompanhando e nos orientando para que façamos uma programação que seja compatível com as nossas forças. Então, os sofrimentos e as dificuldades, elas estão ali em acordo com aquilo que a gente pode resistir. E aí esse conhecimento que a doutrina nos traz, ele nos fortalece para nós enfrentarmos as dificuldades. Então, as dores não vão sumir, né? Elas não vão ficar menores, mas nós vamos ficar mais fortes e mais preparados para passar por elas. E aí ele fala, por que os sofredores e os doentes são os seus filhos prediletos? Porque quando nós estamos no sofrimento e na doença, né, que provoca o sofrimento, nessa hora a gente tem uma grande oportunidade de ter a quebra do orgulho. Quando estamos na situação de fraqueza, de dificuldade e de dor, nessa hora o orgulho é quebrado. E quando a gente tem o orgulho quebrado, é onde a gente tem a maior possibilidade de absorver os ensinamentos de Jesus, de entender por quê. Porque nós, nessa hora, não estamos preocupados com as sensações que as coisas materiais nos proporcionam. E aí a gente se volta para receber aquilo que vai nos aliviar de verdade. Por isso que Jesus não se preocupou em nenhum momento quando ele esteve encarnado em procurar os poderosos da Terra. Não que a pessoa que é poderosa, que tem situação, ela não seja filha de Deus e não tenha a atenção de Jesus. Mas é porque Jesus, ele não vai perder tempo com quem não quer receber os ensinamentos, né? Porque aqueles que estavam na situação de domínio e procuraram por ele de coração foram atendidos. E aí ele fala, vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Aliviados como? Com entendimento, aliviados com a compreensão de que estamos nessa encarnação diante de uma grande oportunidade de crescimento espiritual. A compreensão de que temos condições de suportar as dificuldades que nós passamos. Ele diz, não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las, porque não adianta. Quando nós estamos passando por dificuldades, não são as coisas materiais que vão resolver a nossa dificuldade. Não é isso. A gente pode procurar o que for, porque não está nas coisas materiais a nossa salvação. A nossa salvação está nos ensinamentos de Jesus, está em seguir esses ensinamentos. Porque seguir os ensinamentos de Jesus é cumprir as leis de Deus. Se nós cumprirmos as leis de Deus, se nós buscarmos seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar, a partir deste momento, deixando de acumular dívidas. E vamos, então, nos focarmos apenas em resolver as nossas dívidas do passado. Por quê?
Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, passando por dores, mas as nossas atividades, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão provocando mais dor e mais sofrimento para o futuro. Então, não basta que nós entendamos que estamos sofrendo e nos enchamos de coragem, de fé, de esperança, se nós não modificarmos os nossos comportamentos, que foram os comportamentos que nos trouxeram às situações que nós estamos vivendo hoje. Então, se hoje estamos vivendo situações de dor e de sofrimento, isso decorre das nossas atitudes do passado. Se as nossas atitudes de hoje forem iguais às do passado, nós vamos amanhã estar passando pela mesma coisa que estamos passando hoje, que é o que nós não queremos. Então, por isso que a gente não pode buscar fora de Jesus força e consolação, porque a gente só vai achar fora de Jesus mais motivo para a gente sofrer, né? E aí ele diz, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então, tenhamos certeza de que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade estiveram presentes nas nossas encarnações anteriores a essa. Porque se não estivessem, nós não estaríamos sofrendo, né? Agora, nós precisamos tirar isso da nossa vida atual. Porque se nós continuarmos a ser impiedoso, mentiroso, incrédulo, ou se nós continuarmos cometendo erros, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar necessitando passar por dificuldade, mas não foi para isso que nós encarnamos. Nós encarnamos para buscar a nossa evolução espiritual. E se hoje nós estivermos precisando passar pelo sofrimento, nós vamos passar por ele, mas vamos passar sem provocar mais sofrimento para amanhã. Mas só tem uma maneira da gente fazer isso, que é evitar o erro, evitar a atitude, evitar o orgulho, combater o orgulho que nós trazemos dentro de nós, combater o egoísmo que nós trazemos dentro de nós. Porque os espíritos já nos disseram, o orgulho e o egoísmo estão na raiz de todas as dores pelas quais nós passamos, porque eles estão na raiz de todos os erros, de todos os vícios. Tudo de errado que se faz, se a gente for lá olhar direitinho, lá na raiz que tem daquele erro, a gente vai encontrar o orgulho e o egoísmo, mas não é o orgulho e o egoísmo que está dentro do outro, é o orgulho e o egoísmo que ainda está dentro de nós mesmos. Então, esses erros, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, o orgulho, o egoísmo que geram esses erros, são os monstros que sugam o nosso mais puro sangue e que nos abrem chagas quase sempre mortais. Então, olha só, o nosso sofrimento, ele é provocado pelos nossos erros. O nosso sofrimento que a gente enfrenta nesta encarnação, ele é provocado porque nós estivemos vivendo apartados dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe há 2000 anos
e que agora o seu coração amoroso faz reviver entre nós através dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, nós pratiquemos a lei divina. Então, no futuro, quando nós estivermos praticando a lei divina em sua integralidade, nós vamos nos livrar da necessidade do sofrimento. Não tem outra forma de nós nos libertarmos do sofrimento que não seja essa, que não seja alinharmos o nosso proceder e o nosso pensar aos ensinamentos do Cristo. Por isso que ele falou um pouquinho antes, não busquei alhures, ou seja, não busquei fora, não busquei lá a força e a consolação, porque a gente não vai achar, o mundo não tem condição de dar para nós. Não vamos achar. Nós temos feito isso ao longo da nossa existência como espírito. E estamos hoje ainda aqui, vivendo num mundo de provas e expiações. Então, no futuro, para a gente ser no futuro humilde e submisso ao Criador, isso não vai acontecer num passe de mágica. Isso só vai acontecer no futuro se nós já estivermos desde hoje no esforço de buscar isso, né? Ser submisso ao Criador e praticar a lei divina. Aí ele diz, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Né? Então nós temos que nos esforçar para desenvolver o amor dentro de nós. Nós temos que estar constantemente em oração para que a gente possa se ligar aos nossos benfeitores espirituais, para que eles possam, através dessa ligação, nos fortalecerem, nos intuírem, nos auxiliarem verdadeiramente. Né? Nós precisamos ser dóceis a essas orientações. Né? Ou seja, a gente precisa olhar para isso que nos chega, que a doutrina espírita nos traz, que Jesus nos trouxe, e verdadeiramente buscar dentro de nós aquilo que a gente precisa modificar. Né? A gente precisa fazer isso, e aí então a gente vai invocar do fundo dos nossos corações, e aí a gente vai receber Jesus dentro de nós, porque nós já recebemos Jesus no nosso planeta. Jesus já esteve aqui encarnado entre nós. Muito provavelmente nós estivemos lá naquela época também encarnados. E nós não aproveitamos isso. Então, a gente, Deus vai enviar o seu Filho, já enviou o seu Filho, mas agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos acolher esse Filho que Deus nos enviou. Né? Porque aí sim, quando nós nos esforçarmos para acolhermos Jesus nos nossos corações, a gente vai realmente estar caminhando na direção certa, na direção do nosso crescimento espiritual, na direção do desvencilhamento da necessidade de passarmos pelas dores, pelas dificuldades que essa encarnação nos oferece como oportunidade de redenção. Mas nós não vamos mais precisar disso, né? Desde que nós nos conscientizemos hoje dessas realidades e verdadeiramente alinhemos o nosso pensamento e o nosso proceder a elas. Uma boa noite para todos. Vera, eu
fico aqui à disposição, se precisar de mais alguma coisa. Obrigada, Alex.